O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. O amor é filme. Eu sei pelo cheiro de menta e pipoca que dá quando a gente ama. Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica. Da felicidade, da dúvida, dor de barriga. É drama, aventura, mentira, comédia romântica. Um belo dia a gente acorda e um filme passou por a gente e parece que já se anunciou. O episódio 2 é quando a gente sente o amor se abuletar na gente. Tudo acabou bem, agora é o que vem depois. O amor é filme. O primeiro filme que eu assisti foi Xuxa e os Duendes, eu acho, no cinema do Natal Shopping, e quando ainda não era falido, né? E eu fui com a minha tia, com a minha prima e com algumas outras pessoas da minha família. Foi muito legal, porque eu lembro que a fila tava lotadíssima e tava dando voltas e voltas, não sei o quê. E foi uma guerra pra gente comprar pipoca, porque era muita criança. E minha tia disse, não vou comprar pipoca pra todo mundo, não sei o que, é muita gente. Aí a gente acabou indo na Doçalândia e comprando muitas, acho que foi na Doçalândia, de bala. Aí comprou muitas coisas e tal. E a sala tava lotada, juntamente com a fila, obviamente. E tinha muita criança, e tinha umas crianças assim, sentadas até no colo dos pais. Porque... enfim, não porque faltava cadeira, mas porque tava bagunçado mesmo. Foi muito legal, porque, tipo, era tudo muito grande, assim, nossa, e pessoa pequena, né, criança, tudo parece maior ainda. Aí, aquela tela enorme, eu ficava assim, aí Xuxa linda, né, gata, loura e tal. Parecia que tinha meia idade, como hoje ainda parece muito novo. Um cheiro, tinha muito cheiro de... biscoito com suco, não sei porquê, mas é sério, tinha um cheiro estranho, assim, cheiro de criança, sabe? Quando, sei lá, elas vão fazer o lanche do colégio, aí tem aquele biscoito e aquele suco, pronto, tinha muito cheiro disso, a sala tava infestada. E pipoca, né? Como sempre, toda sala de cinema. Primeiro Up, a animação, que tem a história, né, do velhinho e da velhinha, que... a senhora morre, a velhinha morre. Não, eles se conhecem quando eram pequenas e tal, vivem um grande amor, bababá, se casam, não sei o quê. Ela engravida, perde o filho, e quando envelhece, morre. E ele fica vivo. Aí ele quer realizar o sonho dela, de aventura, de ter uma casa no alto de uma montanha, precipício, sei lá, com uma cachoeira, que inclusive é aqui no Brasil. E... enfim, ele vai, tem um menino, não sei o que, outra história. E foi um filme que me marcou porque minha avó tinha falecido e a senhorinha parecia muito com ela. Na questão da doçura e tal, ela era pequenininha do mesmo jeito. Então, foi um filme que me tocou, assisti milhões de vezes. Milhões que eu digo, deve ter sido umas 8, alguma coisa do tipo. Mas, até porque eu gosto muito de animação, sou muito apaixonada por animação. Então, é tudo bonito, assim. O cenário é bonito, é aquele sentimento de que tudo pode acabar bem, essas coisas. A animação traz isso pra pessoa. E como eu sou designer, então a questão de desenhos e etc, e flash, bababá, me interessam muito. Com 10 anos de idade, foi a primeira vez que eu fui a um cinema. Inclusive, eu tive o privilégio, na minha cidade, de ter 4 cinemas. Eu morava no interior que tinha 4 cinemas.
E um dos cinemas foi onde eu, pela primeira vez, eu assisti o meu primeiro filme, que foi um bang bang chamado Dólar Furado. Era um filme com o Juliano Gemma, né? E Juliano Gemma era um soldado que saiu muito cedo de sua cidade, né? Muito novo, muito tempo, passou muito tempo longe de sua terra. E quando no faroeste americano, no velho oeste americano, né? E quando ele retornou, havia naquela cidade, naquele local, muitos pistoleiros, né? Que matavam as pessoas por encomenda e tal, a perversidade rolava, né? E mandava. Então, ele vinha da guerra, né? Muito cheio de energia e tal, e ele tornou-se também um pistoleiro. E ele foi contratado pelos outros pistoleiros para matar um outro pistoleiro que era o Terror. E isso foi uma coisa muito marcante, porque a vibração era grande naquele cinema, um monte de criança de 9, 10, 8, repleto de crianças do vesperal da tarde, e a gente vibrava com aquela coisa de criança, né? A gente vibrava com cada pistoleiro que era morto, a gente vibrava e tal. Então foi muito marcante na minha vida esse primeiro filme. Quando eu cheguei no cinema, pela primeira vez que vi aquela tela imensa, é como você vê o mar pela primeira vez. Eu fiquei pasmo, assim, empolgado, extasiado, sabe, com aquilo. E quando eu vi as emoções do primeiro filme que eu assisti, todos ali naquela plateia aplaudindo, gritando, vibrando com a hora que o artista agia e tal, e todo mundo parado, o ambiente parado com a ação dos bandidos, né? Contra indefesos daquela época. Então, foi muito marcante para mim, no momento que eu vi aquela tela imensa na minha frente, e daí em diante eu não perdi um vesperal da tarde. O filme que marcou a minha vida, até hoje eu guardo como grande experiência de vida, foi o filme Os Sobreviventes dos Andes. Esse filme, no dia que eu assisti esse filme, eu tinha 11, 12 anos, por aí, e eu fiz, naquele momento, esse filme marcou muito, porque eu vi o quanto um ser humano é capaz de fazer quando ele está num momento de aperreio, de crise, de desespero. O que é que ele é capaz de fazer? Eu vi naquele filme pessoas se alimentando de outras pessoas, assim, alimentando daquela carne crua, sabe, para poder sobreviver. Aquilo ali marcou bastante, sabe? É uma forma de a gente ver que o ser humano, ele não tem limite. Ele é o momento dele. Aquele momento dele, ele é capaz de fazer o que for necessário ser feito, dependendo do momento que ele esteja vivendo. O cinema foi uma experiência que eu tive desde antes de conhecer o cinema como tal. O cinema apenas como algo mágico, algo que não surgiu na verdade, de uma brincadeira de minha mãe para dizer ao filho, que tinha 6 anos, que morava numa cidade do interior, em Angicos, onde nasci, e que não tinha sala de cinema. E uma vez eu perguntei a ela o que era cinema. Eu tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. A resposta veio imediatamente, faltava luz sempre na cidade, eu estava numa calçada conversando com ela, enquanto a energia voltava, né? Era gerada por motor, e de repente um caminhão focou árvores, um caminhão que passava focando árvores, imagens, e aquilo surgia na parede. Então minha mãe mostrou, eu achava aquilo bonito, e disse: meu filho, isso aí é o cinema. Eu compreendi que cinema era aquelas sombras, né? Sempre ficou na minha imagem que o cinema era aquelas sombras em movimento. Na verdade, só vi ver o cinema mesmo, numa tela com projetor, quando eu tinha 10 anos e já estava morando aqui em Natal. Mesmo assim, não foi no cinema, no auditório, numa sala de cinema. Foi um cinema campal, como se dizia, ao ar livre. Perto havia uma fábrica e o gerente convidou as pessoas, os pais e a mãe, que quisessem ir. E lá eles projetaram numa tela, ao ar livre, cenas de
paisagens, e não me lembro bem se havia história, mas o certo é que me fascinava também aquele sentido de reunião, de festa, vendo aquelas imagens e movimentos. Eu conheci um nome, fiz amizade com Moacir Cirne, que passou a ser o meu amigo, e ele tinha uma grande cultura cinematográfica. Tínhamos 17 anos, mas ele vinha de Caicó, onde ele teve uma infância mais livre, ele assistia filmes, anotava tudo aquilo. Ele tinha, para mim, uma cultura muito, muito grande do menino livre, e que tinha também à disposição dele gibis, história de quadrinhos, que ele sempre associava ao cinema. Moacir Cirne depois se tornaria um nome nacional e até com prêmios internacionais, porque ele foi um dos primeiros a escrever no Brasil sobre história de quadrinhos. E o cinema sempre esteve presente nos seus trabalhos também. Então, eu posso dizer que meu amigo, da mesma idade, com 17 anos, foi o meu primeiro professor de cinema. Depois eu teria contato com o cinema sonoro, né? Mas o cinema sonoro numa tela, que não era numa sala de cinema, e que me encantava também, passou a me encantar, o espaço onde ele foi projetado. Era uma espécie de festa, onde a reunião com outras pessoas, o compartilhamento daquele espetáculo, que era também de sombras em movimento, era uma coisa partilhada com todos aqueles que foram convidados para ver essa projeção campal, não era numa sala de cinema. Olha, eu não tenho um filme determinado para dizer esse é o filme que marcou a minha vida. Eu tenho um gênero, é o filme de ação. E o filme de ação da minha época de adolescência e de adulto era o faroeste. Ainda hoje eu sou ligado ao faroeste. Depois eu vim a descobrir que essa minha ligação com o faroeste tinha uma explicação. É porque a grande poesia é a poesia da luta, da guerra. É Homero, que depois eu comecei a ler com 16, 17 anos, as narrativas, os poemas de Homero em narrativa, que eram adaptações e que eu conseguia ler sem um embasamento maior, sem preocupação com quem era o tradutor, mas essa narrativa, o que me chamava a atenção, que me tocava profundamente, era justamente a questão da guerra, porque na guerra estão presentes a coragem, a ética, esses valores. Às vezes a gente encontra beleza, apesar de existir crueldade, mas isso também tem um elemento ético, né? Se luta pelo bem, uma causa nobre. Em Homero, a grande narrativa poética de Homero, para mim, é belíssima, que se dá por conta do rapto de Helena, né? Recentemente eu vi um filme várias vezes, que é um filme de Tarantino, que é Django Livre. O mais bonito naquele filme é justamente porque o personagem que faz o Django, né, vai libertar a mulher, né, do jugo da escravidão. Essa é uma causa nobre. Então, o gênero do faroeste, ou do filme de ação, que envolve a coragem, uma causa, esse é o gênero que está também no cinema e na literatura. Para mim é o grande gênero. Você começa a falar de novo. Vai. Calma. Esse paciente vai dar trabalho, viu, gente? Mas isso serve de aprendizado para vocês, viu? Você vai dizer, olha, peguei um cabo uma vez que para nunca mais. Você pode falar. Ficou ótimo. Ficou ótimo, perfeito. Ah, rapaz. Já Meu primeiro crítico. E já terminou de responder a outra parte. Graças a Deus.
Já foi tudo de uma vez só também. Mas que Já beleza, foi rapaz. Eu tava meio tenso. Não sei completo. se você notou. Tá, Hein? normal. É normal? Então tá ótimo. Posso ir tranquilo? Mais alguma coisa? Acabou? Pronto. Acabou? Tá. É! Tá faltando meu pai pra fazer